Sou Regina Célia, professora de português. Tive a honra de fazer a revisão do livro colorível da minha querida amiga Cris, quanto à norma culta do português do Brasil, mergulhando numa história incrível, maravilhosa, absolutamente única. Sinto-me privilegiada por ter sido a primeira leitora dessa história real e transformadora. A partir de agora, você vai conhecer um país místico, misterioso, vibrante, muitas vezes cruel, em outras tantas, surpreendentemente humano. Essas páginas escondem segredos, dores silenciosas, alianças improváveis. É um relato de coragem que atravessa muros, véus, regras e desertos. Bem-vindo à parte 2 de Colorível. Traz relatos leves, bem-humorados, mas também momentos densos e comoventes, como você verá neste vídeo. Na minha opinião, esta segunda parte é a mais impactante de todo o livro. É quando o véu se levanta e nos revela um Irã que poucos conhecem, histórias focadas apenas nos conflitos. É um encontro de almas, de sobrevivência, de quem viveu o Irã. É uma história de quem viveu, resistiu e sobreviveu para nos contar. A mulher iraniana e as revelações por baixo dos panos. As mulheres do Irã possuem muitos dons e talentos. Uma grande porcentagem das mulheres iranianas tem formação universitária, estudam muito e mais da metade dos estudantes universitários são femininos. Acredito que pelo fato de não terem muitos direitos, elas ocupam a maior parte do tempo estudando. Elas são realmente muito inteligentes e é difícil encontrar uma mulher iraniana que não fale pelo menos 2 idiomas com fluência além do idioma nativo. As iranianas têm um desejo enorme de aprender e crescer profissionalmente. São educadas e podem alcançar altos cargos profissionais em suas ocupações. São rigorosas, extremamente responsáveis e bastante perseverantes. Elas trabalham em diferentes áreas como funcionárias do Estado ou no setor privado, apesar de terem apenas metade dos direitos da remuneração salarial que os homens. Nas leis trabalhistas, as mulheres são proibidas de incorporar determinadas carreiras. E nos casos criminais, as mulheres não recebem as mesmas proteções legais que os homens. Os testemunhos dos homens são muito mais valiosos que o das mulheres. Atualmente, elas podem usar diferentes tipos de vestimentas na cor e design desejados, desde que sigam o código de vestimenta dominante no país. Mas na época que vivi lá, o regime era mais rigoroso. As mulheres iranianas são frequentemente elogiadas pela sua hospitalidade e pelo compromisso forte com sua família. Em casa, quem manda são elas. Entretanto, suas paixões são frequentemente extinguidas diante da dura realidade da vida de uma mulher sobre as leis islâmicas do Irã. Uma mulher iraniana jamais estende a mão a um homem, tampouco senta-se ao lado dele em lugar público, a menos que seja da mesma família. Casais andam nas ruas no máximo de mãos dadas. Beijos, nem pensar. Homens cumprimentam-se beijando outros homens, com 3 beijos no rosto. Mulheres também, porém, essa opressão faz com que o índice de homossexualismo no país seja muito grande. E posso afirmar que é muito grande mesmo. Nas leis domésticas, as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens no aspecto do casamento, divórcio, na custódia dos filhos e nas heranças. Nem direito a terem seus nomes na certidão de nascimento dos filhos elas têm. Uma amiga chinesa casada com um italiano engravidou e não quis dar à luz a seu bebê na Itália.
e nem na China. Quando ela havia dito que daria à luz em Teherã, a comunidade estrangeira não conseguiu compreender porque ela havia tomado aquela decisão. Quando o bebê nasceu, foi uma confusão incrível, porque o menino tinha que ter o nome islâmico por causa das leis iranianas, e o nome da mãe não pôde constar na certidão de nascimento do bebê. Quando ela foi tirar o passaporte da criança para levá-la ao conhecimento dos pais na China, teve problemas com o governo chinês, porque como não tinha seu nome na certidão de nascimento, a China negou a cidadania à criança, alegando que nada provava que era seu filho. E pelas leis chinesas, o nome da criança tinha que ser em caracteres chineses. E como diz o adágio popular, isso deu pano para mangas. Outra estupidez é a separação entre o casal no Irã. A mulher sai sem absolutamente nada, nem mesmo seus pertences como joias, e o pior, não podem levar os filhos. Esse é mais um capítulo cinzento da história. As mulheres iranianas normalmente procuram trabalho nas empresas estrangeiras, onde conseguem melhores salários, condições e também possibilidade de conseguir realizar o sonho de um marido estrangeiro que as tire de lá. Para elas, é a única forma de sair do país legalmente para viver uma vida livre. Durante minha estadia no Irã, observei que havia um fascínio particular por estrangeiros. Algumas mulheres que conheci demonstravam um esforço considerável para se aproximarem, inclusive de homens casados. Essas mulheres muitas vezes utilizavam aspectos do misticismo local como forma de atrair interesse. Não era incomum elas fazerem visitas às residências dos homens sem nenhum pudor. Claro, essa foi a minha experiência na época e é possível que as dinâmicas sociais no Irã tenham evoluído desde então. Elas fazem mais feitiço do que se imagina e eu custo a crer nisso até hoje. As más línguas iranianas dizem que a primeira mulher do Shah Reza Pahlavi não conseguia engravidar por causa dos feitiços que a irmã e a mãe faziam, por acharem não ser a esposa ideal para um imperador. Uma vez fomos ao escritório do Cláudio levar um convite e como ele estava ocupado, sua secretária ficou na sala de espera conversando conosco. Ela falava do Irã dos tempos do Shah, protestando contra o uso dos chadores e dos hijabs. Luíde perguntou a ela quantos filhos ela tinha e então ela respondeu: tenho 2 filhas, uma vive no Canadá e a outra foi para a Europa procurar marido. Ela mencionou com tanta naturalidade que sua filha havia ido para a Europa procurar um marido que nos deixou completamente perplexos. Um marido estrangeiro é a solução para todos os problemas delas. Eu não sei ao certo porque muitos fatos são omitidos dos estrangeiros, mas soube por fontes seguras que no caso de traição, a mulher é colocada viva numa cova funda na posição vertical em pé, até a altura dos seios, que são considerados sagrados para eles. Somente a cabeça fica para fora, sendo apedrejada até a morte. Um casal de namorados não pode se tocar antes do casamento. Dias antes, as noivas são obrigadas a tomarem um banho junto com a sogra para ver o corpo, se é perfeita e tudo mais, e depois contar para os filhos. Há histórias bizarras de dotes que é a prática indispensável para validar o contrato de matrimônio. Porém, pelas leis iranianas, o dote se torna propriedade da esposa após o casamento, podendo reivindicar seu dote a qualquer momento durante o período de casada ou durante o processo de divórcio, porque o dote se torna propriedade da esposa e poderá fazer com ele o que desejar. Uma mulher resolveu exigir o dote na justiça porque seu marido era muito avarento. Então, ele teria que pagar 124 mil rosas que havia prometido como dote de casamento. O tribunal do Irã ordenou que o homem desse à sua esposa as 124 mil rosas que prometera como dote depois que a mulher moveu a ação judicial. O tribunal confiscou o apartamento do marido até que ele entregasse as rosas à esposa. Nas leis iranianas, a mulher é tratada como propriedade de sua família. Nas localidades mais tradicionais, os casamentos são arranjados, como fazem na Índia. O sexo antes do casamento é um dos motivos que podem levar à morte de uma moça para garantir a honra da família. No entanto, há os casamentos de contrato,
dando aos iranianos direito exclusivo a ao menos 2 esposas permanentes em matrimônio e a todas as esposas que desejarem em matrimônios temporários, mas podem ter até 5 mulheres. Um homem pode fazer um contrato de casamento de um dia, uma semana, um mês, enfim, com uma moça e é religiosamente aprovado. Faz-se um contrato de siné perante o mulá ou ayatolá e os clérigos credenciados para chancelar. De posse deste documento, o casal terá direito a se hospedar no hotel e viajar juntos, sem risco de ser detido numa blitz na estrada. O contrato serve também para conferir reconhecimento aos filhos nascidos dessa união, além de representar a versão iraniana da barriga de aluguel, porque o marido de mulher infértil pode celebrar o siné com outra mulher, ter um filho com ela e trazê-lo para ser criado com a mulher permanente. Na antiga instituição do ramo xiita do Islã, o siné havia caído em desuso, mas foi ressuscitado depois da guerra Irã-Iraque pelo presidente na época, que julgou que as muitas viúvas deixadas pela guerra tinham direito à retomada de uma vida afetiva. Além disso, precisava-se investir no repovoamento do país, e foi considerado um avanço em relação à repressão anterior às relações fora do casamento. Após o término do contrato, a moça faz a cirurgia de reconstituição do ímen e está pronta novamente, porque não pode se casar se não for virgem. Esses contratos de casamento, na minha opinião, é prostituição legalizada. Isso realmente é surreal e incompreensível na minha concepção. Na empresa, havia uma moça que já tinha tido 4 contratos de casamento e 4 cirurgias plásticas de reconstituição de ímen. E mais situações bizarras acontecem no Irã. O maior número de cirurgias plásticas no Irã é a de reconstituição de ímen, seguido da rinoplastia, cirurgia de nariz, porque as iranianas têm narizes volumosos, de modo que todo narizinho arrebitado que se vê por lá é com certeza produto de algum bisturi. A plástica nasal é moda entre as iranianas e é muito chique sair pelas ruas com curativo no nariz, o que demonstra sinal de riqueza, porque somente as abastadas podem fazer uma cirurgia plástica. Porém, dizem os fofoqueiros iranianos de plantão que nem todas são verdadeiras. Algumas colocam curativos apenas para mostrar riqueza. É algo incrível, você vai andando pelas ruas e vai vendo muitas mulheres passando com curativo nos narizes. E elas exibem os curativos com um orgulho enorme. Porém, há algumas cirurgias mal sucedidas que as deixam horrendas. Agora, imagine se elas fossem exibir as plásticas da reconstituição dos ímens. Como o rosto é tudo que elas podem mostrar, elas não poupam esforços para melhorá-lo. O lifting facial, técnica utilizada para rejuvenescer a face, é outro recurso difundido. Tatuagem nas sobrancelhas para torná-las mais escuras. Uso de lentes de contato coloridas importadas dos Estados Unidos e vendidas livremente nas farmácias. E também implante temporário de longas unhas estão na moda atualmente. Teherã tem milhares de salões de beleza e a procura não é tanto pelos serviços que oferecem, mas pelo fato de que nesses locais, nos quais os homens não entram, é possível tirar o lenço da cabeça e mostrar à vontade os cabelos, sem se preocupar com a ditadura da polícia religiosa. Porém, se a mulher exibir, além de um rosto, um belo nariz arrebitado, pode ir para a cadeia ou levar chibatadas em público. E isso vem acontecendo desde que os ayatolás chegaram ao poder no país e atrasaram o relógio da história. As mulheres só podem sair com os cabelos cobertos por lenços e batas disformes para esconder as curvas do corpo. Rosto e mãos são as únicas partes à mostra desde que o fundamentalismo islâmico impôs suas regras. Então, é natural que a vaidade feminina se concentre em cuidados com o rosto, mas elas são muito exageradas. Os homens iranianos me cumprimentavam se curvando com as mãos no coração. Eu achava aquilo um gesto de muita delicadeza e educação, mas mal sabia eu que uma mulher não pode ser tocada e nem tocar nada por ser considerada impura. Quando eu descobri, dei ataques de raiva e esbarrava neles de propósito nas ruas. Impuras? Impuras por quê?
por causa da menstruação, porque a menstruação é impureza para eles. Quando a mulher está menstruada, ela se torna impura. E por eles não terem como saber quando uma mulher está ou não, é preferível não tocá-las para não se contaminarem com suas impurezas. É cada coisa que, se você for usar a lógica como o uísque, verá que perderá todo o seu efeito benéfico quando tomado em quantidades exageradas. É bem assim. A primeira vez que fui à feira comprar frutas e legumes foi com o Salé, como sempre. E eu não sabia que não podia tocar nas coisas. E fui escolhendo os tomates e colocando no saco. De repente, um homem veio correndo, furioso, gritando, desesperado, feito louco. Parecia o gênio da lâmpada, com aquela calça toda pregueada e com aquele turbante na cabeça, falando em farsi. E eu não entendia nada, só entendi ele repetir inúmeras vezes: Hanum, na. Ele estava dizendo: não, senhora, não. Ele discutiu com Salé e eu perguntei: Salé, o que esse homem estava dizendo? Ah, senhora Cristiana, a senhora não pode tocar nas coisas, a senhora deve pedir que eles escolham. Ué, por que não posso escolher se eu vou comprar? Porque a senhora é impura. Ele está dizendo que esses que a senhora pegou terá que comprar, porque não poderá recolocá-los junto com os outros na caixa, depois de ter colocado as mãos. E por ter tocado, a senhora irá pagar o dobro. Ah, é? Tá, fiquei furiosa, numa intensidade que perdi a cabeça, a razão, e comecei a falar coisas feias em português, aqueles palavrões escabrosos que soltamos quando estamos com muita raiva. Ninguém entendia mesmo a minha língua, e além dos palavrões, chamei-os de feiura, de sujeira, de narigudo e tudo mais, gênio da lâmpada de Araque, e fiz aquela cena, porque se nós nos calamos e demonstramos medo, é pior. Temos que berrar também. E despejei todos os tomates que estavam no saco sobre os outros que estavam dentro da caixa. E disse: agora vai catar, um por um, e vamos ver se você vai jogar fora toda a caixa de tomate. Quero ver o que você irá fazer agora. E cala essa boca. É claro que ele perguntou ao Salé o significado daquelas palavras. E o Salé, para minimizar a situação, porque sabia que era coisa feia, disse que era uma expressão carinhosa de desculpas. Ele mexeu a cabeça para o lado, gesto típico deles, e sorriu. Ah, então acabou o escândalo? Todas as vezes que eu ia naquele mercado, passava em frente na sua banca e sempre cumprimentava com Salã, franguinho da lamparina. Aposto que embaixo do seu turbante deve ter 40 mil piolhos. E ele respondia: Salã, salam aleikum, com um sorriso no rosto e curioso, com as duas mãos na cintura, dentro daquela calça cheia de pregas, perguntando ao Salé o que eu estava dizendo. E o Salé respondeu: não sei não, ela está falando na língua dela, mas é coisa carinhosa, com toda certeza. Eu dizia com a cara mais sonsa que você pode imaginar. Ninguém seria capaz de imaginar que eu estivesse falando bobagem. Saí dali sorrindo tanto, mas tanto, que até ele também ficou morrendo de rir, parecia até ter entendido. Agora pergunte se ele jogou a caixa fora. Só pressão para cima das mulheres. E o Salé logo deu um jeito de me tirar dali, mas foi fofocar tudo para o Luigi, que me repreendeu e disse que eu não fizesse mais aquilo, porém nem dava ouvidos. E eu passei dias sem aparecer lá, mas todas as vezes que eu voltava, ele me reconhecia, corria e escondia a caixa de tomate. Era engraçadíssimo, minha ficha ficou carimbada naquela banca. Só sei é que quando eles me viam chegando, já iam logo tomando conta das caixas de legumes e de frutas. Eu sorria tanto que eu tinha dores no maxilar, porque quem lê isso não tem ideia da cena.